A gente tem muitas histórias que falam da vida, dos trabalhos, da dificuldade de cada um das pessoas entrevistadas, das pessoas que contribuíram com o livro. Então tem a história do próprio João Suassuna, que é belíssima. Tem a história de Frederico Henrique, que é um colega nosso, que foi o pioneiro do laser, Da lipoaspiração. da lipoaspiração no Brasil. Ele, antes de 1980, ele foi para os Estados Unidos e trouxe de lá com o Dr. Fischer um equipamento de lipoaspiração. E ele fez realmente. Nós temos 3 ícones no Brasil hoje, ícones da medicina na cirurgia plástica. Dr. Pitangui, Dr. Ricardo Barudi e em Niterói, Ronaldo Pontes. Todos eles são unânimes em dizer que a lipoaspiração brasileira começou dos braços de Frederico Henrique. Então, todas essas curiosidades, essas importâncias que a gente tem, a gente retrata como pioneiros na cirurgia plástica do Brasil. A gente tem um colega chamado Rui Ferreira, certo? Também ele é da minha geração, é da terceira. A sua é quarta. Ele foi o cirurgião que teve muito problema, assim, foi dificuldade no vestibular, dificuldade em perseguição política, e ele saiu daqui e foi para outros países. Teve na China, teve na França, teve no Japão, e terminou fazendo microcirurgia. Hoje é um dos grandes nomes da microcirurgia do Brasil. E foi o primeiro a criar um serviço de cirurgia de mão, de microcirurgia. Hoje nós temos aqui em Pernambuco, e isso é bom que a gente diga, o único hospital especializado no Brasil em cirurgia de mão. É o SOS Mão. Só tem ele foi pioneiro e pioneiro também no Brasil. Não só em Pernambuco, só tem o hospital dele, que é o SOS Mão. Ele e Mauri Cortez. Juntamente com Mauri Cortez, que é um grande cirurgião de mão também. O seu segundo livro também é bastante apreciado, inclusive no Brasil todo, né? Porque conta a história da cirurgia plástica a nível nacional, né? Onde você destaca os ícones da cirurgia plástica como pai da cirurgia plástica brasileira. O doutor Pitangui foi um dos biografados. A gente lançou esse livro em 2006 na Academia Brasileira de Letras, homenageando o doutor Ivo Pitangui, e foi uma repercussão muito grande. A gente teve uma tiragem total, inicialmente com 2.500 livros, não tem mais nenhum livro desse. A gente fez a segunda edição com 500, eu tenho um pouquinho, da primeira edição não tem mais nada. E a gente teve a oportunidade de conviver com o Pitangui. O que é conviver com o Ivo Pitangui? É conhecer de perto quem é ele. Ele é uma pessoa altamente culto, ele fala pelo menos correntemente, fluentemente, 6 idiomas. Ele fala francês como um francês, e de repente, se chegar um italiano, ele começa a falar em italiano. Alemão, ele fala alemão. Então é uma pessoa superdotada, não é uma pessoa comum. Além disso, ele congrega e tem esse espírito de aglutinador que ele consegue ter em torno dele muita gente de alto nível. Hoje ele tem em torno de uns 1.000 ex-alunos, que faz parte da ESP, a Associação dos Ex-Alunos de Ivo Pitangui. E tem 50, eu diria, no Brasil ele hoje tem 50 ex-alunos que são titulares de cadeira de cirurgia plástica. Chefe de serviço. Chefe de serviço. Então no Brasil tem 50 chefes de serviço que veio da escola Ivo Pitangui. São filhos de Pitangui. E a gente sabe que são caras de nome. Eu falei de Ronaldo Pontes, é um dos grandes nomes hoje, que eu diria que é um dos 3 maiores do Brasil, certo? Mas da clínica do Pitangui. Quer dizer, foi uma pessoa diferente. A gente teve a oportunidade, em 2006, de visitar a Ilha Pitangui, em Angra dos Reis, conhecer ele de perto. Enfim, é uma pessoa de um coração grande, assim, ele faz muita filantropia no serviço público. Ele tem lá o Santa Casa de Misericórdia, né? Tem muita coisa boa. A 38ª enfermaria. Enfim, aí outro também, Paulo de Castro Correia, que é também um grande nome, fundador de um hospital só de plástica que existe em São Paulo, chamado Hospital de Defeito da Face. Ele criou esse hospital, ele foi professor da UF, ele foi injustiçado por um outro colega nosso chamado Vitor Espina, que eu falo da história dele com autorização de todo mundo. De todo mundo. Né? E aí a gente o Espina trouxe, era do Hospital das Clínicas. Do Hospital das Clínicas. Ele concorreu com Espina e ganhou o primeiro lugar, e o Espina foi terceiro, mas fizeram
um jogo político e terminou o terceiro assumindo a cadeira. Quem me botou em São Paulo foi o doutor Espina. O doutor Pessoa mandou uma carta para a Espina e eu passei lá um tempo lá no Hospital das Clínicas com ele, no serviço dele. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Eu conheci também muito através de Perseu. Né? Inclusive conheci o pai da cirurgia plástica através de Perseu. Ele já velhinho, o doutor Rebelo Neto, que é o pai da cirurgia plástica brasileira, e ele, em 1975, ele, já aposentado, ele se dedicou a pesquisar e estudar orquídeas. Então, Perseu, que era muito ligado a ele, me levou até a casa do Rebelo Neto e a gente conversou muito. Ele disse até umas coisas, ensinamentos, que ele dizia o seguinte, que a gente não esperasse muita gratidão dos pacientes, que já teve muita coisa. Provavelmente ele foi uma pessoa que sofreu muito. Ao exercer gratidão. Então ele falava disso, que não espere gratidão do seu paciente. Moisés, nós do programa Medicina Estética queríamos ter muito mais tempo, porque a conversa ia se prolongar por horas e horas, devido ao posto de saber que você tem e o conhecimento que você tem, tanto da área técnica, vamos dizer, como da área histórica. Porque você pode dizer que você viu e viveu junto isso. Eu realmente tenho uma experiência de ter vivido, porque esse relato que eu falei do doutor Rebelo Neto é uma coisa que é um marco. Né? É ao vivo. É ao vivo. Então, Pitangui, que também é um ícone hoje, a gente conhece profundamente, houve um relacionamento muito grande e a gente hoje é muito amigo. Ele prefaciou quase todos os meus livros, né, o Pitangui. E a gente agradece mais uma vez, é a segunda vez que eu venho nesse programa. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar com você hoje aqui. Certo, nós aqui agradecemos. Você em casa, não saia daqui, logo mais estaremos de volta com Medicina Estética para você.